Posso começar? Falou. Oi, gente, agora oficialmente, muito obrigada por terem vindo. É um prazer imenso receber todos vocês. E na reunião de hoje a gente vai falar de um tema super importante para esse mês, que é o Outubro Rosa. Uma vez que esse é o câncer de mama mais comum, quer dizer, é o câncer mais comum em mulheres. E com muito prazer, a gente conta com a presença das médicas Carolina Rebelo e Maria Silveira Carvalho Alves, ambas ginecologistas e obstetras com residência médica na Faculdade de Medicina da USP. E eu agradeço demais a participação das duas. É muito especial, de verdade, recebê-las. É muito especial para a gente também, né? É sempre bom a gente encontrar quem tá se formando agora, a gente absorve muito dessa empolgação, assim, sabe? Ai, que gostoso saber dessa troca. Posso começar por slide? Pode. Quer falar, Ká? Fala aí, agradece. Não, eu queria ela saber, eu já falou muito fofinha, eu não sei se é fofinha, assim. Porque eu não sou mastologista, eu vim de âncora aqui, eu sei o gancho com a Maria, mas a Marta é mastologista, então ela que vai falar bem mais. A Carol veio como ginecologista, que é por onde chega a maioria das coisas, né? Então, ela tem bastante coisa para falar. Vamos lá, deixa eu tentar aqui, vamos ver. Vocês estão vendo minha tela já? Tá carregando. Isso, agora foi. Tá, vamos lá. Vocês estão vendo o meu slide? Perfeito, lindo. Então, tá bom. Então, a ideia é falar um pouco sobre mitos e verdades sobre o câncer de mama. Então, primeiro, como a Alexia adiantou um pouco, tá? No mundo, o câncer de mama é o câncer mais incidente em mulheres, tá? Na estatística de 2018, ele correspondeu a 24,2% de todos os casos de câncer, com mais de 2 milhões de casos novos só naquele ano. Entre todos os cânceres, ele é a quinta causa de mortalidade geral e é a causa mais frequente de morte por câncer em mulheres. No Brasil, não é muito diferente, tá? Excluindo os tumores de pele não melanoma, que é sempre o tumor mais frequente, o câncer de mama é o câncer mais incidente em mulheres em todas as regiões do Brasil. Essa estatística do INCA mostrou que para 2020 são estimados mais de 66 mil casos novos, com incidência de 43,7 casos por 100 mil mulheres. E assim como no mundo, também é a primeira causa de morte por câncer na população feminina. E esse gráfico aqui é só para mostrar que quanto mais avançada a faixa etária, maior a taxa de mortalidade por câncer de mama. Então, primeiro, para entender o que é o câncer de mama, vamos entender um pouquinho o que é a mama, tá? As mamas são duas estruturas glandulares que a gente tem na região anterior da parede torácica e elas são formadas principalmente por dois tipos de tecidos, tá? O primeiro é o tecido adiposo, né, que é a gordura, e o segundo é o tecido glandular, tá? E esse tecido glandular que é o responsável pela produção do leite, a ejeção do leite, e é nesse tecido glandular que o câncer de mama é formado. Com o avançar da idade, isso para todas as mulheres, a proporção de tecido glandular vai diminuindo e a mulher vai tendo proporcionalmente mais gordura, a gordura que dá forma da mama. E como a gordura é um tecido que não tem muita sustentação, isso causa aquela tendência que a mulher tem, que com o avançar da idade a mama vai caindo, né? Que em mediquês a gente chama de pitose, a mama vai ficando mais pitótica. Então, a gente entendeu o que é a mama, vamos entender o que é o câncer. Então, numa explicação bem simples, tá? O câncer é quando uma célula ela perde aquela capacidade de regulação da sua divisão celular. Então, ela começa a se dividir loucamente e isso vai ocasionar o câncer. Esse descontrole na divisão celular, ele pode decorrer de duas coisas, tá? Ou de uma mutação que é adquirida, tá? É uma mutação que vem herdada do pai, da mãe, ou de uma mutação que é causada por algum fator externo, por exemplo, radiação, que a gente chama de um fator carcinogênico. Quais são os fatores de risco associados ao câncer de mama?
tá? Não quer dizer que quem tem fator de risco vai ter câncer de mama. O câncer de mama pode acontecer em mulheres que não têm nenhum fator de risco, até porque o maior fator de risco para câncer de mama é ser mulher. Às vezes a mulher só tem isso de fator de risco. Mas é interessante a gente saber, para a gente saber onde a gente está, e tem alguns fatores que a gente consegue modificar, e seria interessante, por isso, a gente saber desses fatores de risco, tá? Então, primeiro, os fatores de risco que a gente não pode mudar. O primeiro é a idade, tá? Quanto mais velha a gente fica, mais chance a gente tem de câncer de mama. Mulheres que menstruaram muito cedo, começaram a menstruar muito cedo, com menos de 12 anos, tem um pouco mais de risco. Mulheres que entraram na menopausa muito tarde, menopausa com mais de 55 anos, também tem um risco um pouquinho mais aumentado. Mulheres com história familiar de câncer de mama, de câncer de ovário, tem um risco aumentado. Mulheres que nunca engravidaram, também tem risco aumentado. Mulheres que nunca amamentaram ou que começaram a amamentar muito tarde. E por muito tarde eles falam com mais de 30 anos, que pra gente é um absurdo, né? 30 anos é... Mas o que eles dizem na literatura é mais de 30 anos. Isso tem um aumento de risco. E o que depende da gente? São coisas que a gente pode modificar. Então, a gente sabe que obesidade e o sobrepeso são fatores de risco para o câncer de mama, principalmente na pós-menopausa, tá? Mas também tem relação com obesidade antes. Paciente sedentária, com alimentação irregular, a má qualidade de vida, muito relacionado a isso de obesidade, sedentarismo, alimentação inadequada, e excesso de bebida alcoólica, tá? Também está associado a um fator de risco. Então, a gente já sabe quem tem risco. Vamos pensar no diagnóstico precoce, que é a ideia de todo esse outubro rosa, né? A gente sabe que o rastreamento é feito pela mamografia, mas em que idade e quem tem que fazer a mamografia? A resposta mais fácil, e que a gente escuta em toda a campanha, é começar aos 40 anos. Isso é a resposta mais certa, mas eu vim aqui mostrar uma discussão que existe, tá? O Colégio Brasileiro de Radiologia, a Sociedade Brasileira de Mastologia, a Febrasgo, a maioria das entidades, elas realmente recomendam começar a mamografia aos 40 anos e realizar a mamografia anualmente. Mas eu não sei se algum de vocês passou em posto alguma coisa, alguns lugares falam de começar aos 50 anos e às vezes até espaçar um pouco mais, fazer bianual, tá? Mas a gente viu, inclusive, semana passada teve um congresso da Sociedade Brasileira de Mastologia. A gente já vê nos estudos que, apesar da incidência do câncer de mama entre os 40 e os 50 anos ser mais baixa, existe mudança, existe redução da mortalidade em a gente começar a mamografia aos 40 anos e fazer mamografia anualmente. Então, a maioria das entidades, a maioria dos mastologistas, a maioria dos médicos vai recomendar começar aos 40 anos, tá? E fazer uma vez por ano. E quando a gente termina, tá? Geralmente, a maioria dos lugares que o paciente vai escutar é em torno dos 70 anos, mas o correto, a gente não trabalha com idade fixa, a gente trabalha com expectativa de vida. A maioria das referências fala da gente parar quando a paciente tem uma expectativa de vida em torno de 7 a 10 anos. Isso é uma coisa muito complicada, né? Porque a gente não sabe quanto tempo ninguém vai viver, mas a gente usa as comorbidades, paciente que já é muito acamada, muito com várias comorbidades, às vezes com outras neoplasias. A gente vê que a expectativa de vida dela não é tão longa, então daria para parar a mamografia, tá? Posso fazer uma observação? Faça. Quando eu estava no hospital universitário, que a gente usava lá para estimar expectativa de vida, enquanto a pessoa consegue ir até o mamógrafo sem dificuldade física ou cognitiva, você continua fazendo. Quando a pessoa não tiver condição física ou cognitiva de ir sozinha fazer a mamografia, a gente parava. Isso é um bom corte, né? Então, se é uma paciente acamada, ela não, assim, dependente para tudo, idosa, é difícil a gente pensar que a gente vai conseguir mudar a mortalidade dela com a mamografia. E a ideia do rastreamento é a gente modificar a mortalidade, não necessariamente só fazer o diagnóstico, a gente quer mudar a vida daquela paciente. Quer falar mais uma coisa, Ká? Estou postando no Instagram aqui.
Tá bom, vou continuar. Então, aqui eu tirei de uma cartilha muito interessante que tem no site da Sociedade Brasileira de Mastologia, que é uma cartilha para os pacientes, né? Então, ele coloca aqui, em que idade começar a fazer a mamografia? Para a maioria dos pacientes, a gente recomenda começar aos 40 anos. E aqui, como era uma cartilha para pacientes, eles não colocam essa questão da expectativa de vida, eles colocaram para realizar até os 69 anos. Mas eu trouxe isso aqui para mostrar aqui que existe uma outra população que deve começar a fazer diferente. Então, a mulher com casos de câncer de mama ou ovário na família, principalmente parentes de primeiro grau, como mãe, irmã e filha, deverá realizar mamografia mais cedo, conforme a orientação do seu mastologista. Então, vamos falar um pouco dessa população. Quem são as mulheres que têm que fazer mamografia mais cedo? São aquelas mulheres que têm um risco aumentado de ter um câncer de mama hereditário. Então, o câncer de mama hereditário é aquele que a mulher herdou uma mutação associada ao aumento do risco do câncer de mama, ela herdou do pai ou da mãe, e o câncer de mama hereditário, ele está associado ao câncer de mama em idades mais precoces. Então, essa paciente, ela se beneficia de começar a pesquisar antes, tá? Antes dos 40 anos. E quando que a gente pesquisa? Quando a mulher tem vários casos, pelo menos 2 casos de câncer de mama do mesmo lado da família, se tem caso de câncer de ovário na família, se tem caso de câncer de mama em paciente muito jovem, menor que 40, 45 anos, se tem associação de câncer de câncer de mama com outros cânceres, né? Eu já falei de ovário, mas tem também tireoide, endométrio, tumor gástrico, sistema nervoso central, sarcoma e vários outros. Se alguém da família já pesquisou e sabe que tem um gene de aumento do risco do câncer de mama, então tem indicação de fazer um tratamento diferente. E se tem algum caso de câncer de mama em homem, tá? Câncer de mama em homem ocorre, é muito mais raro, muito mais raro do que na mulher, mas ele está mais associado a câncer de mama hereditário. Então, se tem um caso de câncer de mama em homem naquela família, a gente tem que pesquisar as mulheres, tá? Como que a gente estima o risco de câncer de mama? Existem alguns modelos matemáticos que a gente usa, tá? Os principais são esses, tá? Gale, Klaus, BRCA Pro e Tyler-Cuzick, que são modelos que a gente vai colocar se aquela paciente tem risco, alto risco de câncer de mama, risco intermediário de câncer de mama, ou se ela tem risco habitual, que é a população geral, tá? Nessas pacientes com risco alto de câncer de mama, a gente tem a indicação de fazer pesquisa dos genes, fazer um painel genético com a pesquisa dos genes associado ao câncer de mama hereditário. Não sei se vocês já escutaram isso em algum lugar, tá? O mais comum que a gente ouve falar, às vezes, em reportagem, por causa de algum artista, é o BRCA, que tem o 1 e o 2, mas existem outros genes associados ao câncer de mama. Então, para essas pacientes, o que a gente faz de diferente, né? Então, quem a gente considera de alto risco são aquelas que têm a mutação, aquelas que a gente fez a avaliação de risco e são consideradas de risco alto, e aquelas pacientes que receberam radiação no tórax por uma radioterapia entre os 10 e os 30 anos de idade. Então, elas foram tratar um linfoma, alguma outra coisa, tiveram que receber radioterapia no tórax. Essas pacientes têm risco aumentado do câncer de mama. Então, essas pacientes, elas começam a mamografia antes, tá? A mamografia também é realizada uma vez por ano, mas elas começam a mamografia 10 anos antes do paciente de primeiro grau mais jovem, ou 8 anos após a irradiação no tórax. Mas a gente não começa antes dos 30 anos, tá? Então, esse cálculo tem que dar pelo menos 30 anos. A gente começa a mamografia aos 30. E nessas pacientes, além da mamografia, elas usam a ressonância magnética de mamas uma vez por ano para fazer rastreamento de câncer de mama. Bom, a paciente já passou desse ponto, ela não é uma paciente mais assintomática, ela tem sintoma. Já que você vai mudar, eu posso falar de novo? Fale. Posso falar? Vou falar. Obrigada. Então, gente, assim, isso é mais uma experiência pessoal minha como paciente da Maria e gineco geral, né?
eu sempre vi isso que ela apresentou aqui das tabelas do que é fator de risco para familiar a mais e tal. E eu tenho um caso de câncer de mama na família, minha avó paterna faleceu de câncer de mama. E só ela, não teve mais nenhum caso na minha família. E tudo que eu sempre aprendi na faculdade é assim, como gineco geral, vendo esses fatores de risco, falando, é um familiar que não é de primeiro grau, sabe? Não teve mais ninguém. É só isso, não teve outros cânceres, não tem nada. Meu risco deve ser baixo. Mas, enfim, resolvi passar com a Maria numa consulta mesmo assim. E aí ela foi fazer o cálculo de risco no aplicativo, lá no mastologista. E aí o que chamou a atenção dela, que ninguém nunca tinha perguntado, e eu também não sabia que alterava os fatores de risco, é que essa minha avó teve câncer bilateral. Ela teve numa mama e alguns anos depois teve na outra. E quando ela fez o cálculo de risco, isso aumentou muito, e aí o meu risco deu mais de 20%. E aí eu tô fazendo rastreamento com a Maria, fiz a ressonância, tudo mais, tá tudo bem. É um saco fazer ressonância de mama. É muita vergonha. Você fica, tipo, deitada de barriga para baixo, com o braço para cima, com os peitos encaixados num buraco na maca. Eu coloquei uma foto em sua homenagem, cara. Obrigada. Não é minha foto, mas obrigada. Não, não é sua. Que bom. Mas é péssimo, assim, é muito desconfortável. Enfim, se eu não tivesse passado com uma mastologista, se eu tivesse só passado no gineco geral, o resto da minha vida, eu não ia saber. E sei lá o que ia acontecer, mas agora eu tô fazendo o rastreamento certinho. Então, aquilo que tá no slide anterior, de você identificou algum fator, história familiar de câncer de mama, mesmo um negócio que não parece para você inicialmente que vai ser fator de risco, manda pelo menos uma vez no mastologista, para fazer o cálculo direitinho, para ver se não tem mais nada mesmo, que às vezes a gente, que não é especialista, deixa passar. Se o mastologista falar, não, é segmento igual à população geral, você não tem um risco adicional, volta para gineco e fica se rastreando no gineco. Mas tem alguma história, mesmo que a gente acha que não é, pelo menos uma vez vale a pena passar com alguém que entende. Porque eu fiz residência de ginecologia obstetrícia num lugar bom, tipo, é um tema que me interessava, porque eu tenho história familiar, eu prestei atenção nas aulas para tentar ver se eu era fator de risco, não, e eu não identifiquei. Até o a Maria, que fez residência nisso, que fez os cálculos e descobriu. Então, é o tipo de coisa para a gente ficar atento. É isso aqui, ó. Só para eu mostrar o que a Carol estava falando, tá? São pelo menos 2 casos de câncer de mama sendo em uma mesma pessoa ou indivíduos diferentes. Então, no caso da avó da Carol, né, a gente contava como 2 cânceres, porque eram 2 cânceres na mesma pessoa. Ela teve primeiro em uma mama e depois na outra. E também era em idade jovem, né, Ká? 40 anos o primeiro. Caramba. Então, ela entrava no risco por causa... Ela tinha indicação de investigar por causa desses 2 critérios. E realmente é uma investigação que passa desapercebida, né? Sim, muita gente não sabe, muita gente não pesquisa. Para a maioria das pessoas passa por isso mesmo, né? O paciente depois descobriu que tem câncer, ou então ela não desenvolveu e, como é uma coisa de rastreamento, né? Passa em branco. Porque a gente sempre associa uma coisa muito direta, tipo avó materna, mãe e assim por diante. Sim. E quando dá esse pulso, a gente nem passa tipo, pela cabeça de qual pode ser o risco adicional, o que procurar. Então, tipo, foi muito interessante. Obrigada. Ok. Então, vou falar um pouquinho dos sinais e sintomas, tá? Então, quais são os sinais associados? Isso não quer dizer que esses sinais se a paciente apresenta isso, é câncer, tá? Mas são sinais que a gente precisa fazer uma investigação. Então, se aparece uma vermelhidão na pele ou uma área endurecida, se aparece uma região estufada na mama, quando você olha no espelho, a gente fala abaulamento ou uma região retraída na mama que não tinha antes. Quando aparece uma ferida que não cicatriza ou uma coceira que não melhora, principalmente na região do mamilo. Quando começa a sair pelo mamilo uma secreção, principalmente se essa saída dessa secreção é espontânea, então sem apertar sai uma secreção, e principalmente se essa secreção é vermelha ou transparente, ou se a paciente nota algum local endurecido, algum nódulo, algum caroço, tudo isso tem que procurar o mastologista, tá? Ó, Carol, sua homenagem aqui. Como a gente tinha comentado, tá?
por onde que a gente faz diagnóstico? Os 3 principais métodos de imagem que a gente utiliza para fazer diagnóstico de câncer de mama ou diagnóstico de alterações da mama em geral são a mamografia, o ultrassom de mamas e a ressonância, tá? Todos esses métodos são utilizados, podem ser utilizados como guia para uma eventual biópsia, e que é a biópsia que vai fazer o diagnóstico anatomopatológico, o diagnóstico definitivo mesmo. Então, primeiro falando da mamografia, a mamografia, não sei se vocês conhecem alguém que já fez mamografia, atenderam alguém, às vezes os pacientes falam que é um exame desconfortável justamente por causa disso, tá? É uma placa que ela tem que apertar a mama, porque a mama é uma estrutura tridimensional e a radiografia a gente vê ela em 2D. Então, assim, para a gente conseguir ver, a gente precisa apertar mesmo para separar as estruturas da glândula e a gente conseguir ver alguma alteração. Então, às vezes, as pacientes se incomodam um pouco com isso. A depender até da fase do ciclo menstrual, às vezes a mama está mais sensível, mas a gente precisa apertar mesmo, tá? A maioria das vezes a mamografia é feita em 2 incidências. Às vezes a gente pode fazer alguma incidência adicional, se a gente ficou na dúvida ou não deu para ver direito uma imagem, a gente complementa. Mas a maioria das vezes é essa primeira incidência aqui, ó, a crânio caudal. Então a placa vai apertar a mama assim, tá? E a médio lateral oblíqua, tá? Que o mamógrafo vai apertar a mama assim. E entre as inúmeras alterações que podem aparecer na mamografia, eu coloquei aqui as principais, tá? Que a gente escuta falar, que são os nódulos e as calcificações, tá? Mas vamos pensar aqui no pessoal que está fazendo medicina, que está aqui. Um paciente seu, você é clínico geral, ou você é cirurgião, ou você é oftalmo, ou você às vezes é ginecologista que não tem especialização em mama, e vem lá descrito na mamografia um nódulo arredondado na mama. Como que você sabe que esse nódulo arredondado ele é pior do que um nódulo oval? Ou se vem uma calcificação, como que você descobre que a calcificação, sei lá, distrófica, ela seria menos pior do que a calcificação fina linear, tá? Que é uma coisa muito específica. Ou no caso do ultrassom, aqui no ultrassom a gente tem a imagem de 2 nódulos. Como a gente sabe que esse nódulo oval, paralelo à pele, ele tem menos risco do que esse nódulo arredondado? Daí vem uma coisa que eu acho muito legal, que é o BIRADS. Eu não sei se vocês já pegaram algum laudo de mamografia ou ultrassom de mama na mão, mas isso é muito interessante, por quê? Porque qualquer médico que tenha visto isso alguma vez e saiba interpretar essas categorias, ele consegue saber, olhando, se ele precisa encaminhar rápido para um mastologista, se aquela paciente precisa fazer uma biópsia, tá? Então não fica assim só um laudo etéreo assim da descrição de um achado. Então, a categoria 0 é quando aquele exame precisa de alguma ajuda de algum outro exame. Então, por exemplo, é uma mamografia que viu um nódulo e não sabe se aquilo é um nódulo ou se é um cisto. Daí ele precisa do complemento de um ultrassom. Qual que é a conduta? A gente convoca a paciente de novo e faz esse novo exame que o exame está pedindo, né? Que o exame original estava pedindo. O BIRADS-1, a gente fala que é negativo, ou seja, ele só viu parênquima mamário normal, não viu nenhuma alteração. A conduta é seguir o rastreamento de rotina, mamografia 1 vez por ano. O BIRADS-2 é um achado benigno. Ele viu alguma coisa, mas a gente sabe que aquilo é uma coisa benigna. Então, é uma mamografia que viu uma calcificação no vaso, é um ultrassom que viu um cisto. Então, a gente sabe que aquilo é benigno. A conduta é manter o rastreamento de rotina 1 vez por ano. O BIRADS-3 é um achado provavelmente benigno. O radiologista, o médico, não consegue jurar por Deus que aquilo não é um câncer, mas é um risco muito baixo, entre 0% e 2% de risco daquilo ser câncer. E o que a gente faz nesses casos? A gente encurta a repetição daquele exame, e ao invés de repetir em 1 ano, a gente vai repetir em 6 meses. O categoria 4 é quando a gente acha alguma coisa suspeita, tá? Para câncer. E com suspeita pode ser entre 2% e 95% de risco de malignidade. Então, é assim, um espectro bem amplo de risco.
tá? E qual que é a conduta? A conduta é biópsia, tá? Aquela paciente tem que ser encaminhada, se você não é mastologista, se você não é GO, aquela paciente tem que ser encaminhada para poder fazer uma biópsia da mama, tá? A categoria 5 é quando acha uma alteração que é muito sugestiva de câncer. Mais de 95% de risco de ser câncer de mama. Esse paciente tem que fazer biópsia também, tá? Mas você não pode perder tempo, a chance de ter câncer ali é muito alta. Não que no BIRADS 4 você possa deixar lá, já que o risco pode ser baixo. Não, tem que fazer biópsia, tem que fazer rápido. Mas o BIRADS 5 a gente tem que especialmente tomar cuidado. E o 6 é quando aquele paciente já tem câncer, tá? Já fez o diagnóstico de câncer, já fez biópsia, só que ele está repetindo aquele exame por algum motivo, tá? Ou é um paciente que está, sei lá, ele está repetindo, fazendo algum outro exame para poder planejar o tratamento, ou é algum paciente que está fazendo quimioterapia e precisa acompanhar a resposta da quimioterapia. Esses são os BIRADS 6. Bom, daí a paciente seguiu todo esse trajeto, fez a mamografia, fez a biópsia veio o câncer, tá? O que as pacientes pensam? A maioria das pacientes que chegou até mim, até hoje, o que elas perguntam, né? O que elas pensam? Geralmente elas pensam que elas vão ficar sem as mamas, ou sem uma ou sem duas mamas. Segunda coisa que elas sempre perguntam, vou ficar sem cabelo, vou ficar careca. Elas sempre associam um câncer assim, não vou sair dessa, entram em depressão, associam uma coisa muito triste, e elas pensam que vão morrer. É sempre isso, tá? Não sempre isso, mas a gente vê isso muitas vezes. E a primeira coisa que eu falo é calma, tá? Não precisa ser assim, não é assim com todo mundo. Isso que é importante, essa que é a importância do Outubro Rosa, a importância da gente levar esse conhecimento para todos os outros meses do ano, da importância de diagnosticar o câncer de mama em fases precoces, tá? Porque se a gente diagnostica em fases precoces, a gente consegue mudar tudo isso, tá? O tratamento cirúrgico, por exemplo, ele varia muito de acordo com um paciente e com a outra paciente, de um caso e de outro caso. Então, dependendo da paciente, do volume da mama, do tamanho do tumor, a paciente pode fazer, às vezes, só uma setorectomia, ela só tira a região do tumor, não precisa tirar toda a mama. Tem algumas pacientes que vão precisar fazer a retirada da mama, mas a gente já tem inúmeros métodos de reconstrução, tá? A gente tem reconstrução com prótese, reconstrução com tecido da paciente, então às vezes ela se reconstrói com tecido do abdômen ou com tecido das costas. Tudo isso depende do tamanho da paciente, do peso da paciente, do tamanho da mama, da forma da mama. Então, assim, calma, não é assim, vou ficar sem as mamas. Existem opções, a gente tá ali junto e vai pensar da melhor maneira. E mesmo os tratamentos, além da cirurgia, também são inúmeros, tá? De uma maneira bem simplória, porque cada vez mais a gente vai vendo mais opções de tratamento para o câncer de mama, tá? A gente tem a quimioterapia, e mesmo a quimioterapia, dependendo do caso, ela pode ser feita antes, tá, da cirurgia ou depois da cirurgia. Então, geralmente, em casos mais avançados, a gente começa antes para tentar reduzir o tumor e fazer uma cirurgia menor, mas em alguns casos a gente acha melhor fazer depois. A gente tem a radioterapia de mamas, que algumas pacientes vão precisar fazer, outras não vão precisar fazer. E a gente tem também algumas medicações que, dependendo do tipo do tumor da paciente, ela vai ter que ficar tomando por pelo menos 5 anos. Por que eu estou mostrando tudo isso? Porque não adianta a paciente se comparar com o câncer que a vizinha teve, com o caso que ela viu no Google, porque são tantas opções, é uma gama tão grande de tratamentos, que aquilo vai ser feito individualizado para ela. Não é porque ela viu um desfecho desfavorável em outra pessoa que aquilo vai acontecer com ela, entendeu? Então, assim, ela descobriu que tem câncer, ela tem, assim, que elaborar, assim, o sentimento, ela tem o direito de ficar triste, mas vamos lá, vamos com o nosso médico, ele vai fazer o melhor tratamento, o meu tratamento vai ser o meu tratamento, não vai ser igual ao da minha vizinha, tá? E a gente vai fazer da melhor maneira possível. Bom, agora eu vou pedir a ajuda da Carol para me ajudar aqui num bate-bola, que eu adiantei algumas perguntas, eu não sei se vocês já iam fazer uma dessas perguntas, mas são as perguntas que todo mundo me faz
quando descobre que eu sou mastologista. Ah, eu fiz várias. Inclusive a Carol me contribuiu com algumas perguntas. Então, ou foi Perfeito. pergunta que um paciente fez, ou é uma pergunta que, tipo, sei lá, eu vou na manicure e ela me pergunta, sabe, na fila do supermercado, porque eu sou uma pessoa que fala muito com as pessoas, entendeu? Então, Ninguém reparou. Ai, adorei. Então, às vezes acontece isso. Vamos lá, Ká. Primeira Ah, eu pergunta. tenho uma pergunta antes dessas, pode ser? Faça. Quanto álcool é muito álcool? Eu sabia que você ia fazer essa pergunta. A dose de álcool é aquela dose que a gente fala desde o risco cardiovascular, né? Aquela dose de vinho, uma taça por dia, sabe? Aquilo é a dose habitual. Mais do que isso diariamente, a gente considera alto risco de alta ingestão de bebida alcoólica. Tá. Uma taça por vinho tá ok, então. Por uma vinho, tacinha por dia. Por dia. Mas tá não é bom. uma taça grande, é aquela dose, aquela mesma da 150 proteção ml, do risco né? A cardiovascular. dose de vinho é 150 ml, se não me engano. Eu não lembro quantos ml eram, mas é aquela da proteção do risco cardiovascular, que a gente aprende na cardiologia. Tá bom. Troca. Se eu estiver falando uma besteira muito grande, algum cardiologista no futuro ver isso, tá? Volta no tempo e corrige. Vai. Okay. Então vamos lá. Mary, essa eu já sei, mas é tão bonito ficar falando nas propagandas, né, de Outubro Rosa, de faça o autoexame para se prevenir, e por outro lado, ai, gato passando. Por outro lado, pega muito mal a gente como médico chegar e falar que não faça o autoexame, não funciona, ele faz mal. Eu já vi podcasts sérios de ciência recomendando o autoexame, porque pega muito bem, né? É muito bonitinho. Sim, é uma coisa que a pessoa pode fazer, né? E, tipo, faça em casa. Mas o que a ciência fala real sobre o autoexame? O autoexame é uma coisa ruim? Não, tá? Mas como método de rastreamento, ele não muda a mortalidade, tá? Por exemplo, uma mulher, mamas volumosas é até mais difícil examinar, tá? É até mais difícil ela notar algum nódulo. Mas a mulher, que não é profissional de saúde e tudo mais, ela vai começar a notar um nódulo quando ele tá com uns 2 centímetros, tá? O profissional da saúde, ele começa a notar pelo menos com 1 centímetro, 1,5 centímetros. Então, o exame físico, o autoexame, ele é bom, porque a gente pode notar eventualmente alguma coisa que não apareceu nos outros exames, mas ele não é um método de rastreamento, tá? Ele não é um método para modificar a mortalidade. O que a gente viu que modifica a mortalidade é a mamografia. Então, as sociedades, elas até falam do autoexame como uma forma de autoconhecimento. Então, por isso que eu não falo que o autoexame é uma coisa ruim, tá? Mas ele não é um método de rastreio, assim, que muda a mortalidade do câncer de mama. Então, geralmente, se alguém for querer fazer mais para conhecer as mamas, saber como é que é, geralmente a gente fala para ser na frente do espelho. No período pós-menstrual, é o período mais fácil. Você pode colocar a mão, levantar a mão assim para frente, para cima e palpar de fora para dentro todos os quadrantes da mama, tá? Daí, eventualmente, você pode fazer círculos e você, assim, pode sentir alguma coisa. Mas isso não substitui a mamografia, você não vai conseguir mudar a sua mortalidade. Isso não, é a mamografia que muda a mortalidade, tá? É interessante você fazer mais para você se conhecer. Todo mundo. Ah, meu celular. Todo mundo conhece alguém que se diagnosticou no autoexame e fala, nossa, olha, falam para não fazer o autoexame, mas eu descobri com o autoexame. Se não tivesse feito, não teria descoberto. Mas o ponto é esse, não é que você não vai descobrir com o autoexame. É que você estivesse passando uma consulta médica todo ano, fazendo um rastreamento adequado, descobriria antes. Sim. Existe uma entidade mais rara que a gente chama de câncer de intervalo, que é um câncer que evolui muito rapidamente entre uma mamografia e outra e ele não apareceria, tá? Mas isso é uma coisa muito rara. O que a maioria das vezes acontece nas pacientes é que elas não fizeram mamografia, não fazem mamografia há 3 anos, daí ela sente um nódulo e fala que foi o autoexame que diagnosticou. Então, assim, não vou invalidar completamente, porque eu acho que é importante você conhecer seu corpo, é importante você se examinar, mas não acha que isso exclui você ir no médico, e isso exclui você fazer a mamografia.
Posso ir para a próxima? Pode. Gente, essa eu nunca tinha ouvido. Ai, essa eu vi no filme. É que agora tem uma vibe de desodorante natural, né? É, Passa uma pedrinha no sovaco que tá tudo bem. Assim, nada contra, mas o desodorante causa alguma coisa, assim? Essa eu escutei eu escutava das pacientes que já tinham câncer lá no ICESP. Eu não sei dos outros malefícios que eventualmente pode causar o desodorante, porque realmente agora tá nessa onda da pedrinha lá, né? Mas com relação a câncer de mama, não tem relação, tá? Pensando em coisas externas que podem causar câncer de mama, quando eu falei ali da carcinogênese, né? Tem um fator externo que mude, que causa uma mutação, aquela mutação vai lá proliferar a célula loucamente. E o desodorante não tem essa capacidade. Mas a gente escutava isso das pacientes lá, se podia usar, às vezes elas ficavam com medo de usar depois, porque, sei lá, quem começou com essa história. Falaram no chat que falaram que Rolon causa câncer de mama. Não. E sutiã apertado pode causar lesão, assim, que vai virar câncer? Ou enfaixar a mama? Às vezes, paciente trans que enfaixa a mama justo, enfim. Tá. Nenhum trauma na mama é para causar câncer de mama. Então, nem você usar um sutiã apertado, nem você sofrer algum tipo de trauma ou enfaixar, isso não vai causar câncer, tá? Em algumas situações, a gente até recomenda sutiãs um pouco mais apertados. Claro que eu estou dizendo um pouco mais apertado, mas não demasiado, assim, não uma coisa que está sufocando. Mas principalmente paciente que tem mama muito volumosa, às vezes tem dor associada. A gente fala para usar um sutiã que tem mais sustentação, que é um sutiã sem bojo, sem aquele ferrinho embaixo, porque geralmente esses sutiãs eles modelam, mas eles não sustentam a mama. Então, sutiã mais apertadinho, tipo um top de ginástica com a alça larga, seriam melhores para esses pacientes que têm muita dor, mamas volumosas. E isso não tem nada de mal, tá? Então, o problema do sutiã apertado realmente é só ele apertar a sua mama. Isso é outra coisa. É muito comum a gente pegar paciente com dor na mama, principalmente dor bilateral, mas que às vezes tem dor há muito tempo, ou começou a ter dor em alguns ciclos. E às vezes nem é uma dor tão forte que a dor em si incomoda muito, mas é o medo disso ser câncer, de ter um câncer lá escondido dando dor e que ninguém está encontrando, ninguém está descobrindo. Isso gera uma angústia que potencializa muito mais a dor do que a própria dor em si, que às vezes é causada por outras coisas. Então, isso é uma pergunta real. Se tem essa relação e o que a gente pode fazer, na verdade, para esses pacientes, para tratar, o que causa a dor da mama, o que a gente pode fazer para melhorar. Tá. A dor das mamas está muito, muito pouco associado ao câncer de mama, tá? Menos de 1% de caso de dor de mama está associado a câncer. Principalmente se essa dor é bilateral, é nas duas mamas, e está associada à fase do ciclo menstrual, tá? Isso é um fator de maior, da gente achar que é uma alteração benigna, tá? Fala mais contra ter alguma relação com câncer. O câncer costuma doer quando ele está muito grande, quando ele está ulcerando a pele, daí ele dói, tá? Mas nessa situação vai chamar muito a atenção o caroço enorme, aquela lesão de pele, muito mais do que a dor, tá? Então, geralmente, paciente com dor de mama, aquilo não tem relação com câncer, mas se isso é uma coisa que está te incomodando, você tem que procurar seu médico, ou seu ginecologista, ou mastologista. Geralmente, essa dor bilateral, relacionada ao ciclo menstrual, é aquela dor que eu falo que se beneficia daquele sutiã que oferece mais sustentação, não um sutiã de bojo, um sutiã tomara que caia. Ela se beneficia. A impressão que as mulheres têm quando a mama tá doendo, né, que se a gente ficar sem sutiã ou ficar com o sutiã folgado, que vai ser melhor. Não, a gente tem que usar um sutiã que sustente, tá? Então, um sutiã um pouquinho mais apertado, não desconfortável, mas um pouco mais apertado, que sustente as mamas e de alça larga. Agora chegamos. Anticoncepcional, e eu quero saber de terapia hormonal também depois.
Não sei se você pôs no outro slide, nem vi. Não, Desculpa, não pus. eu não ia falar nisso, mas anticoncepcional e de Mirena também. Tá. Tá, anticoncepcional hormonal, tá? Então, não só o anticoncepcional oral, o anticoncepcional que tem estrogênio e progesterona, tá? Ou então pode ser ou a pílula, ou o adesivo, ou o anel vaginal. Todos esses, pelos estudos, têm um pequeno aumento do risco do câncer de mama. Isso quer dizer que não é para ninguém usar anticoncepcional hormonal? Não. Eu, por exemplo, eu uso pílula. Eu sou mastologista e uso pílula. Isso quer dizer o seguinte: isso quer dizer que você não vai tomar o mesmo método anticoncepcional que a sua amiga, tá? Ai, minha amiga disse que esse é ótimo, que não dá espinha, que emagrece, que... Não, você não vai usar, tá? Por quê? Porque o seu ginecologista, ele vai olhar, vai ver você, vai ver a demanda, vai ver como é seu ciclo, vai ver seu risco de câncer de mama, vai ver seu risco de trombose e vai ver se aquele aumento de risco de câncer de mama é significativo para você ou não, entendeu? Se não for, não, ok, vida que segue, tá? A Carol perguntou também de terapia de reposição hormonal. Então, a gente viu, até pelos últimos estudos, que terapia de reposição hormonal com estrogênio e progesterona, combinado com os dois, tá? Sim, tem um aumento no risco do câncer de mama também, tá? Tá se discutindo agora que parece que reposição hormonal só com estrogênio não aumentaria esse risco, tá? Mas ainda a gente está discutindo isso. E o Mirena, por ter progesterona, tem um aumento, pode ter um aumento de risco pequeno também. Você sabe quanto? Eu não sei de cabeça, mas eu posso te falar. Mas não são valores muito altos. Uma coisa para tomar cuidado quando vocês forem ler estudo disso é que se você olhar só o aumento do risco relativo, por exemplo, às vezes parece que é um número muito grande. Sim. Se você olhar assim, o risco era tanto e aumentou tantas vezes. Só que quando você vai ver como o risco inicial é muito, muito baixo, você aumentar o risco em que seja dobrar, você dobrou um risco que já era muito, muito baixo, continua sendo muito, muito baixo. Uhum. Então, esses dados, quando vocês forem ver coisas numéricas, se vocês forem sair daqui e procurar isso, não se assustem com os números que vocês encontrarem de cara. Precisa ter uma interpretação estatística desses números, porque isso muda totalmente a interpretação. Exatamente. É justamente isso que eu quero dizer com, olha, não quer dizer que esse método não é para ninguém. Esse método pode não ser para você, mas pode ser para outras pessoas. Isso. Essa é outra. Quem usa prótese mamária pode fazer mamografia. Se pode, tem que fazer um outro exame também para rastrear junto. A mamografia é suficiente. E tem um tempo depois da cirurgia que pode fazer. Tá. A mamografia, quem usa prótese não só pode, como deve fazer a mamografia, tá? A prótese pode atrapalhar um pouquinho, mas a gente tem algumas manobras. Principalmente tem uma manobra que chama manobra de Eklund, que o pessoal coloca a prótese para trás, meio que puxa a mama para a gente conseguir ver o parênquima mamário, tá? Então, a mamografia é o exame de rastreamento para essas pacientes também. Eventualmente, a gente pode pedir ultrassom e ressonância, mais para avaliar a integridade da prótese, mas a mamografia, ela não é substituível, ela é o método de rastreamento para essas pacientes. E outra coisa que me perguntam é: vai estourar vai estourar minha prótese? Não, não vai estourar sua prótese, tá? Você pode fazer mamografia. Eu posso falar, não vai estourar? Não vai! Olha, quantas pacientes... Nunca na vida você pode falar não vai, né? Na medicina, vocês vão ver que não existe nem sempre nem nunca, mas assim... Eu escrevo no meu post no Instagram. Você escreve, faça mamografia, tá? Que é o método de rastreamento. Não se preocupe que eu só posso estourar, não nem entra nesse mérito, porque... Não sei, vai que porque assim, existem casos, vou tratar em Medicase. Existem casos de ruptura de prótese de silicone, tá? Agora, às vezes, você explicar para sua paciente que aquela ruptura de prótese não foi da mamografia, até você conseguir fazer essa explicação, entendeu? Às vezes é mais difícil.
tá? Então, se a paciente ficar preocupada de fazer a mamografia com medo de romper a prótese, você pode falar, olha, todas as pacientes que usam prótese, elas fazem mamografia, têm que fazer mamografia, e, eventualmente, se houver uma ruptura, isso é uma ruptura causada pela prótese mesmo, não pelo exame. Tipo, já tava para estourar, a gente só apertou um pouquinho e estourou. Não dá para saber o que estourou, né, na verdade. Justo. Essa é outra. E agora, ó, a gente entra um pouco na minha área de reprodução assistida, as mulheres estão engravidando mais tarde, e tem muita mulher engravidando com mais de 40 anos, e daí tá amamentando com mais de 40 anos, e chegou a idade de fazer mamografia, quem vai amamentar por 2 anos, quando você tá amamentando... Grávida, Grávida se evita, né? Tipo assim, você vai ficar grávida não por 1 ano, o ideal seria fazer a mamografia antes, depois, e pularia da gravidez. Mas amamentar, teoricamente, você vai amamentar por 2 anos ali, você já passou 1 ano da gravidez que você não fez mamografia, e aí é melhor esperar os 2 anos da amamentação e fazer depois, ou pode fazer a mamografia amamentando, tem que ter um cuidado diferente. Tá. Não existe uma contraindicação, tá, a fazer mamografia em quem tá amamentando. Se você tiver alguma dúvida diagnóstica, você pode e deve fazer, tá? O que acontece em quem está amamentando é a mama fica mais túrgida, por alterações relacionadas à própria amamentação, o exame às vezes fica mais difícil de ser interpretado, tá? Mas não que exista alguma contraindicação, não existe, tá? O que acontece muito também, eu não sei se você já pegou algum caso desses, Carol, eu já peguei alguns, de paciente que está amamentando e sente algum nódulo, e alguém fala para ela que aquilo é leite empedrado. E daí ela fica com aquele leite empedrado, e aquele leite empedrado aumenta, quando ela vê, tá na mama inteira, e daí quando ela descobre, vai pesquisar um câncer de mama, que ela podia ter descoberto muito antes, e ela descobre quando já tá na mama inteira, tá? Então, muito importante, paciente que está amamentando, que nota uma região endurecida, que nota um nódulo, e principalmente se esse nódulo não diminui, não regride, aquilo tem que ser investigado. Ficou na dúvida, vai no seu ginecologista, tá? Então, assim, existe câncer de mama associado à gestação, é uma entidade mais rara, mas como a Carol acabou de falar, como as mulheres estão engravidando mais tarde, está aumentando a frequência desse tipo de tumor. Tá? Não é uma coisa muito frequente, mas ela está aumentando. Então, assim, se tem que investigar, se tem um nódulo, se tem alguma coisa suspeita e é para fazer na época que a paciente está amamentando, é para fazer. E se for só pelo rastreamento da idade também, faz? Sim, pode fazer. Beleza. E assim, se ela fez há 1 ano atrás, você pode até meio que flexibilizar, tá? Para o período da amamentação, mas assim, se faz vários anos que ela não faz, se faz muito tempo, ela pode fazer. Beleza. Tá? O que pode dar é mais chance de falso positivo. Essa a gente ouve muito. 2 coisas. Se você pode fazer o rastreamento com ultrassom ao invés da mamografia, e essa coisa da paciente jovem fazer ultrassom todo ano também. Tipo, não chegou nos 40 anos, não está na idade de fazer mamografia, ou não tem fator familiar, que seja, mas começou a passar no ginecologista, tem o combo, né? Ultrassom de pelve, ou transvaginal, ultrassom de mama, tireoide, não vou nem falar. Então, dá para fazer essa troca, ou precisa fazer ultrassom todo ano em paciente jovem? Não, tá? Primeiro, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? A mamografia, ela vê aquela alteração que eu mostrei até no slide da mamografia, que são as calcificações, que geralmente, na grande maioria das vezes, é daquele jeito que começa o câncer de mama inicial. E essas calcificações, elas costumam não aparecer, muito dificilmente aparecem no ultrassom. Então, não adianta, tá? Eu sei que a mamografia é um exame incômodo, eu até mostrei ali para vocês como aperta a mama. Algumas mulheres sentem mais incômodo do que outras, mas eu acho que, assim, a partir do momento que você se apropria e você percebe a importância de fazer aquele exame, não é um exame imposto pelo seu médico, você entende, olha, eu preciso fazer esse exame porque ele é importante para mim, porque ele vai fazer o diagnóstico. Eu acho que tudo se torna um pouco mais tranquilo, tá?
E o ultrassom, ele não é método de rastreamento, não importa quantos anos você tenha, tá? Ele sozinho não é método de rastreamento, ele é um adjunto, ele é um exame que a gente faz junto com a mamografia. Em alguns casos, algumas pacientes podem precisar fazer os dois, tá? Mas isso é uma coisa muito que vai ser prescrita pelo médico, tá? Não é o combo ultrassom para paciente jovem, assintomática, isso não é método de rastreamento. Eu acabei de ver que meu celular corrige mama para meme. Eu vou precisar voltar e ver os meus posts. Pra ver o que está acontecendo. Eu espero que esteja certo. Ai, BRCA. Tá, vai, vamos lá. Não sei se vocês são jovens demais para lembrar Eu do acho que caso eles são. da Jolie. Mas a Angelina Jolie tem, não sei se ela tem caso de câncer de mama na família ou o que for, mas ela teve todo um bafafá, uma época que ela descobriu que ela é portadora do gene BRCA1 e ela optou, depois que ela teve os 27 filhos com Brad Pitt, por fazer a mastectomia bilateral e acho que ela fez também uma furectomia bilateral. Eu não sei se ela já fez ou ela ia fazer. Quando ela abriu, ela comentou que ia fazer, mas eu já não sei se deu tempo dela fazer. E aí levantou toda essa questão de pessoas que são alto risco para câncer de mama, que tem a pesquisa genética, assim, porque a gente pensa que a gente vai identificar as pessoas de alto risco para fazer o rastreamento e talvez eventualmente fazer a pesquisa genética, mas uma vez que você tem a pesquisa genética positiva, o que você faz com essa informação? Então, tendo o BRCA positivo, o que a gente faz? É só o rastreamento muito precoce? Se você descobre que tem um risco de mais de 30%, 40%, 50% de câncer de mama ou ovário na vida, você já faz uma cirurgia preventiva. Foi isso que ela acabou levantando. Ela veio com gene positivo, o risco dela era alto, e ela fez uma mastectomia preventiva. Ela não tinha nenhuma lesão, nada, e tirou as 2 mamas, e ia tirar os ovários também depois. Isso é uma conduta padronizada, isso é discutido caso a caso, isso é uma opção para quem? O que você acha, Mary? O que a gente sabe? Primeiro, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês lembram desse bafafá da Angelina Jolie ou vocês são muito novos? Eu lembro. Eu tava no ensino médio na época. Muito obrigada. Ai, que bom, né? Eu tava com medo de contar uma coisa que ninguém sabia que aconteceu. Ó, todo mundo lembrando. Ah, então tá bom, que bom. Mas assim, voltando a essa história da Angelina Jolie, eu acho que ela foi muito, muito corajosa. Ela não precisava ter falado sobre isso. Provavelmente ninguém ia saber que ela fez essa cirurgia, mas ela abriu para o mundo. Inclusive, quando eu estava procurando foto da Angelina Jolie para colocar e tal, inclusive eu fui até pesquisar se ela já tinha feito a retirada dos ovários, eu não encontrei. O pessoal já chama essa síndrome de síndrome da Angelina Jolie, assim. Não nos meios médicos, mas as pacientes já chamam de síndrome da Angelina Jolie. Então, o que aconteceu? A Angelina Jolie, ela descobriu, ela tinha realmente um risco familiar, ela tinha casos na família, não lembro se de câncer de mama ou ovário, mas ela tinha casos na família. E ela fez a pesquisa genética e ela descobriu que ela tinha BRCA1, tá? É um daqueles genes que eu mostrei naquela tabelinha, e o BRCA1, ele está associado a um risco muito alto de câncer de mama, e um risco alto de câncer de ovário durante a vida, tá? E o que ela fez? Ela fez uma cirurgia chamada mastectomia redutora de risco. E, cá, a gente está evitando, isso é uma coisa médica, tá? Médica não, é uma coisa de masto, então acho que o resto das especialidades não sabe, mas a gente evita chamar de mastectomia preventiva e chama de mastectomia redutora de risco, porque quando a gente fala preventivo, a impressão que dá é que soa como aquela paciente não vai ter câncer. E a cirurgia, ela diminui 90% do risco, tá? Pelos estudos, reduz 90% do risco do câncer de mama, mas não dá para falar que reduz 100%. Então, por isso a gente chama mastectomia redutora de risco, tá? Essa é uma cirurgia de retirada das mamas numa paciente que não tem doença, ela não tem câncer de mama. Ela só fez a retirada para reduzir o risco dela ter câncer de mama no futuro. Isso, daí a Cá me perguntou, isso é uma conduta? A gente tem que falar para a paciente? A gente tem que falar para a paciente que isso existe. E isso tem que ser uma coisa dela, tá? Porque é uma coisa muito pessoal da paciente.
A gente sabe que mexer com as mamas é uma coisa... A mama está muito associada à feminilidade, à sexualidade. Então, assim, ela tem que surgir com essa vontade e sabendo dos riscos que ela tem, ela tomar essa decisão. Não é uma coisa imposta pelo médico. É diferente de quando a paciente é doente. Não que quando a paciente tem câncer a gente impõe alguma coisa, mas a gente é muito mais enérgico em falar que aquilo é uma conduta, que aquilo é a conduta certa. Nesse caso, a paciente não é doente, ela tem um aumento do risco de ter esta doença no futuro. Então, nesse caso, a paciente que vai ter que conviver com aquilo. Então, tem que ser uma decisão muito consciente dela de que ela vai fazer essa cirurgia. Essa cirurgia, em geral, o que perguntam, né? Se essa cirurgia tem que tirar o mamilo, tem que tirar a pele. Isso depende. A gente ainda não tem comprovação científica de que a retirada total é melhor do que deixar o mamilo ou não deixar o mamilo, tá? Isso depende muito mais do desejo da paciente e também muito mais do formato e tamanho das mamas, tá? Mama muito grande, mama muito caída, é mais difícil a gente conseguir deixar o mamilo, mas isso é uma coisa muito específica, isso é muito individual, vai ter que olhar, o médico tem que examinar e pensar as propostas cirúrgicas que podem ser feitas. Mas a ideia é que isso tem que surgir, o paciente tem que ser informada que isso existe, tá? Porque isso não vai brotar da cabeça dela do nada, mas isso tem que ser um desejo dela. A mesma coisa para a retirada dos ovários no caso dessa mutação, tá? Da mutação do BRCA. A gente geralmente conversa com a paciente, fala que isso existe, tá? E geralmente a gente fala para a paciente, depois que ela tiver a prole constituída, depois que ela tiver todos os filhos que ela quiser ter, a gente propõe a retirada dos ovários, e isso geralmente em torno dos 40 a 45 anos. Posso ir para a próxima? Acho que sim. Essa eu falei um pouco, mas quando procurar mastologista, então? Só quando veio BRADS 4, BRADS 5, para fazer qualquer rastreamento, tem um lugar no meio do caminho? Eu acho que a resposta disso é o resumo da aula toda, tá? Quando tem que procurar um mastologista? Quando realmente vem um exame alterado, tá? Na mamografia, no ultrassom, ou quando eu tenho algum daqueles sintomas, tá? Como um nódulo na mama, secreção que sai pelo mamilo, uma secreção espontânea em aspecto transparente ou líquido, ferida que não cicatriza, tá? Ou pode ser que eu não tenha absolutamente nada disso, mas eu tenho muitos casos, eu tenho casos de câncer de mama ou ovário na família, e eu quero calcular meu risco, porque algumas pacientes se beneficiam de começar o rastreamento mais cedo com mamografia e ressonância de mamas. Bom, foi isso, gente. Aqui está minha bibliografia, caso alguém tenha interesse. Vamos lá, eu vou sair daqui para abrir para perguntas. Enquanto você estava falando, eu fui dar uma procurada no que eu falei do anticoncepcional, quanto ele aumenta o risco, e eu achei uma colocação da Sociedade Brasileira de Mastologia. O que eles escreveram, eu achei que dá para explicar bem como você colocar esse risco, essa informação, pode vender uma ideia de um jeito ou de outro. Então, foi quando os dados foram comparados com os de mulheres que nunca usaram anticoncepcional, o risco relativo de câncer de mama nas mulheres que usaram anticoncepcional foi 20% superior. Então, você pode colocar assim, usar câncer de mama vai fazer o risco ser 20% maior. Colocando nos números, ele colocou assim, ó. Por exemplo, se uma mulher, colocando que o risco de uma mulher ter câncer de mama até os 50 anos é de 2%. Para quem usou o anticoncepcional por um ano, o risco foi de 2,2%. Por 10 anos ou mais, o risco foi de 2,76%. Então, assim, você fala que tem um aumento de 20% no risco, parece ser uma coisa muito grande. Quando você olha qual é o risco real e quanto ele aumentou, é pouco. O risco continua sendo muito, muito baixo, por um benefício muito grande para a pessoa que optou por usar pílula. Também não dá para ir para o outro lado, que muita gente fala, imagina, anticoncepcional não dá nada. Sim. Fica tranquilo, você tem que estar ciente dos riscos. Mas como você explica isso, é diferente. Outro jeito de colocar que eles colocam é que
foi responsável por um aumento de um caso a cada 8 mil mulheres. Sim. E que é muito pouco também. Então, enfim, só esta colocação. Não, eu achei muito, muito interessante. Muito válido o que você colocou. Ah, e ao mesmo tempo, eu até esqueci de colocar essa pergunta. Paciente que já teve câncer de mama, tá? Uma coisa é esse cálculo aí de quanto que isso pode aumentar no risco. Mas paciente que já teve câncer de mama, tá? Se é uma paciente jovem, ela não vai poder usar anticoncepcional hormonal para o resto da vida, tá? E paciente mais idosa, a reposição hormonal, a gente também, que já teve câncer de mama, tá? Paciente que já teve, a gente não recomenda fazer reposição hormonal depois. Isso porque o risco dela já é gigantesco, né? Ela já tá naquela pessoa que teve. Então, qualquer aumento de risco nela é muita coisa. Vamos lá, alguém tem alguma dúvida? Primeiro eu queria agradecer, que foi ótima a sua apresentação, a gente aprendeu bastante. A gente teve uma aula de patologia essa semana sobre câncer de mama e, nossa, agora foi muito, muito mais elucidativo do que a gente teve. Então, agradeço demais. E a gente recebeu uma pergunta que se a gente aplica essa ideia da progressão hormonal para as mulheres na menopausa que fazem esse tratamento hormonal. Aplica essa ideia para mulheres em menopausa que fazem. Sim, a ideia é a mesma, tá? A gente sabe que a reposição hormonal, ela com estrogênio e progesterona, ela aumenta o risco do câncer de mama, mas foi o que a Carol falou, isso muito depende do risco intrínseco daquela paciente, tá? Então, uma paciente que tem pouco risco e muito sintoma de menopausa, então ela tem muito fogacho, a qualidade de vida dela tá horrorosa, ela pode conversar com o médico dela para fazer terapia de reposição hormonal. Agora, paciente que já tem risco, já teve câncer, daí talvez seja melhor ela pensar em outro método. Que a gente viu que foi, deu certo? E assim, não são esses números, essa ideia, mas esse número que eu falei é específico para anticoncepcional. Os números para terapia hormonal vão ser outros que eu não procurei. Entendi, muito obrigada. Foi. Aí a gente recebeu mais uma no chat, quer que eu leia? Ou você... Pode ler. Oi, boa tarde. O meu é mais curiosidade. Minha prima, filha do meu irmão, do irmão do meu pai, teve câncer de mama aos 35 anos. Então, ela é filha do irmão do pai dela. Seria melhor ela já começar a fazer mamografia a partir dos 30? Nesse caso, a gente teria que calcular o risco dela, tá? Fazer aqueles modelos matemáticos é difícil responder aqui, tá? Porque é um caso meio distante, né? Por exemplo, a Carol era uma parente de segundo grau. Aqui eu acho que nem... Tipo, prima dela, a gente teria que calcular o risco para ver se ela se enquadra. Daí seria interessante ela passar num mastologista, a gente ver se tem algum outro caso de câncer na família dela, algum outro câncer. Encontrei isso. Gente, a Siri disparou aqui, só Deus sabe. Não sei o que eu falei, que ela falou aqui. Mas depende de outras variáveis, porque é um familiar um pouco mais longe, tá? Mas câncer de mama com 35 anos, assim, as pessoas mais próximas dela realmente vão ter que fazer esse rastreamento mais precoce. Mas a Giovana, eu acho que a gente vai precisar de mais informações para poder calcular o risco e falar se ela vai precisar ou não fazer a mamografia a partir dos 30. Beleza. E só fazendo um gancho com essa pergunta, como a gente consegue trabalhar para um diagnóstico precoce em mulheres jovens com câncer de mama? Porque a gente nunca vai imaginar que isso vai acontecer com mulheres abaixo de 40 e se não tiver necessariamente uma história tão evidente. Como a gente consegue já trabalhar essa prevenção? Tá. Quais são os indícios? Vamos lá. Diagnóstico precoce no sentido de rastreamento da população geral. Então, assim, paciente jovem com câncer de mama, uma porcentagem considerável está associada àqueles fatores de risco de câncer de mama hereditário, e daí essas pacientes começariam a fazer o rastreamento mais cedo, e aí o diagnóstico seria feito mais precoce, tá? Pacientes que fogem
desses fatores de risco, então a paciente que absolutamente não tem nenhum caso na família, às vezes, eventualmente pode acontecer, tá? Mas a gente não propaga a mamografia para todo mundo com menos idade do que 40 anos, porque justamente é um evento mais raro e a gente não tem comprovação de modificação da mortalidade nesse tipo de paciente, tá? Então, para pacientes jovens, o que a gente fala é, passa no ginecologista uma vez por ano, tá? Principalmente se tem alguma daquelas alterações que eu falei, tá? Geralmente, quando a gente já tem alteração, o diagnóstico já não é tão precoce, mas é muito importante passar no ginecologista uma vez por ano. Porque se a paciente não tem nenhum fator de risco, absolutamente, ela não vai se beneficiar, ela não vai se enquadrar nas pacientes que começam o rastreamento mais cedo. E deixa eu ver se tem mais uma. E como a gente consegue, assim, como médico, auxiliar a mulher com uma construção de um ambiente mais seguro e confortável, assim, um ambiente médico para acompanhar o tratamento do câncer de mama? Porque eu acho que é um diagnóstico muito difícil, que envolve vários fatores diferentes do câncer normalmente. E como vocês conseguem tornar um ambiente mais acolhedor? Olha, eu acredito que é justamente naquele slide que eu estava comentando sobre as percepções da paciente, que ela acha que vai tirar mama, que vai ficar sem cabelo. A gente tem que realmente conversar com ela que o tratamento, justamente por ser tão amplo, tantas possibilidades, ele é muito individualizado. E a paciente tem que ter confiança no médico dela, tem que ter confiança em você, tá? Para saber que você vai fazer o melhor possível para ela. Eu acho que, assim, é um momento de muita vulnerabilidade, mas uma vez que você fala que estamos junto, o tratamento vai ser feito para você, então não se compare com outras pessoas, não se compare com casos ruins que aconteceram do seu lado, a sua história é a sua história, e é isso que a gente vai percorrer. Eu sinto que dessa maneira que eu consigo dar mais conforto para minhas pacientes. E outra coisa é explicando, tá? Eu acho que fica tudo muito mais fácil se você explica para a paciente o que está sendo feito, quais são os próximos passos, quais são as possibilidades, porque ela, junto com você, vai tomar uma decisão mais consciente e mais, a palavra que está sendo usada muito atualmente, mais empoderada. E eu acho que quando você toma poder, mesmo que, assim, quando você toma poder da decisão que você está tomando, do que está acontecendo, eu acho que tudo fica um pouco mais fácil. Entendi. E como a gente consegue lidar, porque eu acho que o câncer de mama ele interfere um pouquinho mais na imagem feminina. Uhum. Sendo que nessa aula que a gente teve, uma das primeiras perguntas que a professora fez com a gente foi o que você faria se você nascesse sem mama, sabe? Tipo, como isso impactaria a sua vida. Porque para muitas mulheres é encarado como uma mutilação, né? Sim, sim. Então, como você torna essa ideia mais aceita, para ela entender melhor o processo? Olha, na minha experiência, eu tive 2 extremos de paciente que tiveram esse diagnóstico. Eu tive o extremo da paciente que descobriu que tinha câncer e não queria tirar mama de jeito nenhum. Ela falava, doutora, pelo amor de Deus, não tira a minha mama. Faz o que você tiver que fazer, mas não tira a minha mama. E eu tive a paciente que chegava e falava, pelo amor de Deus, tira tudo. Às vezes só era uma doença pequena que podia fazer só um setor. E ela falava, ai, por favor, tira as duas, eu não quero viver com isso. Então, assim, quando a gente se depara com esse diagnóstico, a gente tem 2 extremos, tá? De pacientes. Isso varia muito, muito da percepção da mulher. Então, geralmente, pacientes mais jovens, elas são mais apegadas, enquanto as mais velhas, ai, tira logo, não quero viver com isso. Mas, assim, eu acho que o importante é você falar que, mesmo que tenha que ser feita a retirada das mamas, isso não é um absurdo, porque existem várias técnicas de reconstrução e, atualmente, as pacientes, elas têm direito à reconstrução mamária garantido, tá? Pelo SUS, e que isso talvez não traga a mama dela de volta do jeito que era, mas melhora muito a qualidade de vida, tá?
Então, acho que se ela tem essa confiança, torna tudo um pouquinho melhor, assim. Eu não sei se vocês já viram fotos na internet, eu vejo fotos de mulheres maravilhosas que tiraram as mamas e às vezes reconstruíram, às vezes não, que elas fazem aquelas tatuagens maravilhosas. E eu acho muito bonito, assim, que a forma dela falar, olha, eu acho o meu corpo atual bonito, feminino, e eu quis decorar ele, eu quis mostrar, e eu tô mostrando para as outras pessoas. Então, tudo isso é a forma como a mulher vê o próprio corpo. Então, acho que é você mostrar e falar que não é uma mutilação. A gente não tá tirando sua mama por nada. Tá? Um tratamento, a gente vai tentar fazer a melhor maneira possível de reconstruir, se for o caso, e você vai ter orgulho, porque você vai ser uma guerreira que venceu essa doença. Ai, foi emocionante essa resposta. Obrigada. E uma coisa que eu já ouvi bastante é que depois do diagnóstico de câncer de mama, muitas mulheres são abandonadas pelos seus parceiros. Isso é verdade? Olha, infelizmente é verdade. Eu noto, assim, isso não tem nada escrito, não é um paper, não é. Mas, assim. Experiência, né? Minha experiência, eu vejo a mulher muito mais como cuidadora. Então, casos em que o marido fica doente, a gente vê muito mais ela cuidando. E eu vi já alguns casos, muitos casos, na verdade, de pacientes que tiveram câncer de mama, às vezes o marido fica lá naquele momento e depois eles acabam se separando e tal. Isso é uma coisa que a mulher às vezes atribui geralmente, justamente essa nova imagem que ela está tendo, né? Mais um motivo de fragilidade. Mas, mais uma vez, a gente tentar construir essa imagem de segurança, essa imagem de que você não precisa de ninguém, independente se é homem ou se é mulher. Às vezes é você, a sua parceira é uma outra mulher, tá? Independente do outro, de quem seja seu parceiro. Então, você tem que lutar sozinho. Ninguém vai conseguir lutar a sua luta. Se você tiver alguém do seu lado, melhor, ajuda. Mas se você não tiver, tamo aí, tamo com você, entendeu? Mas infelizmente não tem muito como mudar isso, é uma coisa meio social, eu acho. Sim, mas você acha que, assim, os médicos conseguem, nesse momento, oferecer um suporte emocional? Que auxilie? Que ela, tipo, recupere alguma força para conseguir lidar com o tratamento? Porque vai ser dois baques. Eu acho que a gente tenta bastante, tá? O tratamento do câncer, a gente fala que é um tratamento muito multidisciplinar. A gente, pelo menos no serviço que eu trabalhava, a gente sempre tinha psicólogo, porque a gente via que algumas pacientes, todas ficam vulneráveis, mas algumas ficam ainda mais vulneráveis, até se tá com esse ambiente familiar que não está dando tanto suporte. A gente oferece todo o suporte que a gente consegue como médico, como profissional da área da saúde, como psicólogo, mas realmente eu acho que é a questão da mulher conseguir se fortalecer, a gente consegue ajudar, mas ela também tem que se fortalecer para conseguir passar, realmente é muito difícil. Vamos lá, temos uma pergunta. O Lu perguntou, você falou da Angelina que, além das mamas, ela tinha a intenção de tirar os ovários. Existe alguma relação entre esses dois tipos de câncer? Sim, existe uma associação muito estreita. Pacientes com câncer de mama hereditário associado à mutação BRCA1, que é BRCA1 e BRCA2, que no caso é a mutação que a Angelina Jolie tem, elas têm um risco muito alto de câncer de mama, assim, 70%, 80% de ter câncer de mama durante a vida, e um risco bem alto de ter câncer de ovário durante a vida. Então, por isso, por essa associação de câncer de mama e de ovário, nesses casos de mutação de BRCA1 e BRCA2, quando a gente tem caso de câncer de ovário na família ou câncer de mama e ovário na família, a gente precisa estar atento, com a orelha em pé e pesquisar essa mutação. Foi, Lu? Acho que foi. Obrigada pela resposta. E ainda na temática do Outubro Rosa, a gente acaba sempre voltando todas as atenções
para as mulheres, que é mais que necessário, mas como a gente consegue incorporar, assim, trazer os homens também para essa causa e conscientizar e... Do diagnóstico em homens ou trazer... Para os dois. Homens... Tá. A gente não tem método de rastreamento para homens, tá? Não existe mamografia para rastreamento em homens, tá bom? A gente não fala isso. Então, por isso que no Outubro Rosa a gente fala pouco de câncer de mama em homem, porque ele é muito mais raro do que o câncer de mama em mulher, tá? Ele existe, tem que ser tratado, e geralmente, pelo fato do homem não ter muita mama, qualquer carocinho que aparece, ele logo nota, tá? Às vezes, culturalmente, porque o homem procura menos médico, ele espera aquilo crescer e daí faz um diagnóstico mais tardio, mas o nódulo, ele é notado mais cedo porque o homem tem menos mama, praticamente não tem parênquima, tá? Mas a gente não usa mamografia para o caso dos homens, nos homens, para fazer rastreamento, porque a gente não tem evidência de mudança de mortalidade, é uma doença mais rara. Agora, no caso de trazer os homens como adjuvantes, como parceiros, olha, eu acho que é muito importante o homem pensar em todas as mulheres maravilhosas e importantes que eles têm na vida deles e o quanto que é importante que aquelas mulheres estejam bem. Eu acho que dessa maneira ele vê que essa doença é muito importante, é muito prevalente entre mulheres, entre todas as mulheres, então entre a mãe dele, a esposa, eventualmente se ele tiver, a irmã. Então é importante os homens saberem desses dados para eles poderem transportar para eventualmente para alguma mulher que não saiba dessas informações, e daí dessa maneira a gente consegue propagar mais a mensagem, assim, a palavra. E com isso, talvez aconteceria menos abandonos depois de um diagnóstico de câncer de mama? Se eles estivessem mais envolvidos? Eu acredito que sim. Eu acho que é a minha percepção, né? Não tem como dizer que sim ou que não, mas eu acho que eu tenho a impressão que o abandono está associado a muitas outras coisas, não é o conhecimento da doença em si. Porque a gente vê esse abandono em qualquer doença crônica, a gente vê isso acontecer, sabe? E acidente, ou às vezes doença crônica quando o casal tem um filho, e a gente vê que a mulher que cuida, o homem vai embora. Isso é uma coisa social que eu acho que é muito maior do que a conscientização de uma doença específica. É mais sobre como a gente vê cuidado na sociedade, a relação de homem e mulher e cuidado. E a mulher aprende a cuidar, né, emocionalmente, fisicamente, o homem dá o suporte financeiro, e querendo ou não, a sociedade ainda está muito em volta disso. Desde, né, brincar de boneca e brincar de bola, que seja. Sim. Tá mudando, então eu espero que nos próximos anos mude, mas eu acho que isso vai vir mais de uma mudança da relação homem-mulher na sociedade como um todo, e não só do conhecimento da doença específica. Acho que aí colocar esse peso no conhecimento da doença é demais para a coitada da doença. Acho que sim, eu concordo, cara. Verdade. É uma coisa muito maior. Você respondeu isso, eu concordo com você. Eu também. Adorei a reflexão. Foi muito boa. A gente tem mais alguma pergunta que alguém queira fazer? Avisos de presença, a gente liberou forms do pós para vocês preencherem, então, por favor, preencham. E surgiu uma pergunta agora na minha cabeça, que é quais são as metástases mais comuns no câncer de mama? Osso, fígado, pulmão. Osso, fígado, pulmão. Se for falar metástase de qualquer coisa, você chuta esses 3. Mas faz isso. Mas assim, caiu na prova, que não lembra, chuta osso, osso. fígado e pulmão. Boa, não sabia dessa. Mas, tem também sistema nervoso central e tudo mais. Mas esses são os mais comuns. Uhum. Eu acho que a gente não tem mais perguntas, então a gente pode ir encerrando. O Forms vai ficar aberto até as 7h10, segundo o Rafa. Então, eu queria agradecer muito, muito mesmo a participação de vocês. Foi muito, muito gostoso aprender. Eu acho que todo mundo aprendeu muito.
Foi muito enriquecedor. Acho que vocês trouxeram um assunto extremamente leve, quer dizer, um assunto de uma maneira muito leve. Ele é pesado, extremamente pesado, e que tem várias repercussões. E eu acho que vocês trouxeram de uma maneira muito sensível também. Em várias partes eu fiquei super emocionada. Foi muito especial. E eu acho que todo mundo conseguiu aprender bastante. Não somente sobre a doença, sobre risco, prevalência, mas sobre como tratar, a como estar junto. Então, foi muito enriquecedor, de verdade. Que bom, foi muito bom conversar com vocês também. As perguntas foram ótimas. Gente, eu vou pôr o nosso Instagram no chat antes que as pessoas saiam. Porque a Maria não está acostumada a usar redes sociais. Mas eu tô pegando. A gente está divulgando bastante. Gente, eu não sei, olha, vocês devem ter visto. A Maria Eu Carvalho. acabei de criar um Instagram, porque eu era avessa a essas modernidades. Então eu não sei, as pessoas me mandam mensagem no Instagram, eu não sei. Eu não sei que eu recebi mensagem. Ela vai responder todo mundo. Mandem mensagem. Eu Gente, coloquei no e eu que chat. abri uma caixinha. Ó, essa parte pode parar de gravar. E eu que abri uma caixinha no Instagram e não sabia olhar as respostas da caixinha do Instagram, gente. Me chama, amiga, eu te ajudo. Meu Deus, abri. Vamos falar de câncer de mama. E eu não sabia ver as perguntas. Eu vou participar na sua caixinha. Eu lembro. A Maria vai fazer uma caixinha, vou ensinar ela a responder e ela vai responder o que vocês mandarem. Segue Vai ela ser lá. muito sucesso. A gente tá divulgando super o Insta de vocês. Oh,